Feliz sábado a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, não só hoje, mas que ele permaneça eternamente, hoje e também na eternidade. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar um tema relacionado com a nossa vida. Alguns irmãos, algumas pessoas talvez até questionam a mensagem de hoje. Queridos, uma das coisas é o seguinte: em tudo a gente precisamos dar ouvido o que a palavra de Deus nos fala, né? Porque tem gente que talvez pensar, mas isso é impossível, não temos condição. Irmão, eu jamais traria uma mensagem se ela não tivesse respaldo nas Escrituras Sagradas, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, e Deus, irmão, Ele terá um povo semelhante a Ele. Deus terá um povo que vai lutar para viver, não o que a gente pensa, não o que a gente acha, não o que a gente diz, mas é o que assim diz o Senhor. E o tema, queridos, e o tema que eu trago hoje tem como título Vencendo o Pecado. Algumas pessoas, como eu disse, podem até questionar, mas vamos ver o que a palavra de Deus fala a esse respeito, porque a convicção que nós temos é que é impossível vencer. Mas a Bíblia, que é a luz maior, junto com o Espírito de profecia, vai nos dar um vislumbre se é possível ou não. E em casa, vocês podem abrir e tirar as suas próprias conclusões. Vamos orar? Pai Celestial, nesse momento estamos abrindo a Tua palavra. Eu sei, Senhor Deus, que estamos no fim da história deste mundo, mas o Senhor Deus nos ama, porque o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. Nesse momento, Senhor, que eu, como um mero mortal, pecador, cale-se, mas que a Tua palavra fala aos nossos corações. Nos dê, ó Deus, a graça de saber que o Senhor está intercedendo por nós e que em breve nós estaremos com o Senhor para todo sempre, para nunca mais nos separar. Meu Deus, fale aos nossos corações, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abrem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 24. Jesus, ele nos disse algo interessante. Lucas, capítulo 5, versículo 24. Amém ou misericórdia? 5:24 nos diz assim: todavia, para que vos certifique de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Queridos, Jesus, ele era Deus, mas Jesus, ele era homem. Só que Jesus, ele usava o poder de Deus para beneficiar as pessoas. Jesus curava,
Jesus fazia milagre, Jesus ressuscitava. Então Deus usava o poder que ele tinha, não em benefício próprio, mas em benefício das pessoas. Então Jesus, ele tinha autoridade, como a Bíblia diz, de perdoar pecado. Então, queridos, Deus, se você pecar, o que a Bíblia diz lá em 1 João 2, versículo 1? Filhinhos meus, não pequei. Porque Jesus sabia que a gente ia pecar, mas ele disse: filhinho meu, não pequei, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado. E aí, irmão, que me chama a atenção, porque Jesus sabia que o ser humano ia ter tendência para o mal, tendência para o pecado, depois da desobediência. Então ele sabia que em algum caso a gente ainda ia continuar fazendo o quê? Caindo no erro. Mas ele diz: se você pecar, eu tenho um poder, como diz aqui, de perdoar pecados. Queridos, vamos para o livro de Provérbios, que eu não quero esticar muito, né? Provérbios capítulo 28, né? Capítulo 28 e o versículo 13. Jesus, o sábio Salomão, né, na sua sabedoria, creio que não era dele em si, mas era de Deus, né? A gente compreendemos que o sábio Salomão, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou algo, né, bem interessante para nós. E aqui na minha versão, Provérbios 28, versículo 13, na minha diz assim: amém ou misericórdia? Aqui diz assim: quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem a reconhece, confessa e abandona, recebe toda compaixão de Deus. Queridos, então, o que a Bíblia, na versão de vocês, diz assim, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os... Pode ler, Zezé. Mas os que confessam e deixa, e abandona, alcançará misericórdia. Está vendo o que? A Bíblia está dizendo: o que confessa, mas os que encobrem, jamais vai alcançar a misericórdia. Então, se nós errar, nós temos um advogado. Então nós precisamos, agora não podemos estar no erro e achar, não está normal, está bom, está tranquilo. Não, mas a Bíblia está dizendo: errou, confessa. E não é só confessar, ela diz o que? Confessa e abandona. Porque confessar e permanecer no mesmo é pecado. Porque tem gente que tem remorso, e Deus sabe quando você se arrependeu de verdade e quando você somente teve remorso por aquilo que você fez ou continua fazendo. Queridos, vamos agora para Gênesis, capítulo 4, e o versículo 7 é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 4, algo aqui nos chama a atenção quando Caim fez algo, né, que desagradou a Deus. Mas antes, Caim, ele foi advertido. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Amém ou misericórdia? Amém.
diz assim: se procederes bem, não é certo que será aceito? Entretanto, se assim não fizerem, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Queridos, Satanás ele tem o direito de nos tentar, como eu disse aqui certa vez. Pelo menos 16 horas Satanás tem poder para te tentar. Nós temos 24 horas. 8 horas ele não vai te tentar se você está dormindo. Não tem como ele tentar você dormir. Mas nas 16 horas que você está com olhos abertos, ele tem o direito de te tentar no limite. Por isso que aqui diz, ó, se procede bem, não é certo que será ser, entretanto, se assim não fizer, sabe que o pecado espreita a tua porta. Satanás, ele vai tentar, porque ele tem o direito. Agora a gente precisa fazer o quê? O desejo é te destruir-te, mas cabe a ti. Na Bíblia de você diz dominá-lo, na minha diz vencê-lo. Então precisamos lutar contra o pecado, não simplesmente achar que é normal, achar que tudo pode. Queridos, vamos para agora para João, né? São João capítulo 5 e o versículo 14. Né? Volta lá para João, né? São João capítulo 5 e o versículo 14, para a gente meditarmos aqui, né? Neste próximo versículo. Amém ou misericórdia? Amém. Queridos, Jesus, quando fez a cura para este homem, Jesus fez um milagre. Jesus disse algo para ele. Olha o que Jesus disse no versículo 14 para aquele homem. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Irmão, algumas pessoas podem até questionar e dizer: será que será que este homem ele tornou a pecar? O que vocês acham? Porque, irmão, vocês acham que se Jesus pede uma coisa que é impossível, ele é um Deus amoroso, sim ou não? Não. Se ele pede uma coisa impossível, Deus é amoroso? Não. Porque se Deus pede uma coisa, porque se Deus ele pede algo que é impossível para mim, ué, então que Deus é esse? Que sabe que eu não tenho capacidade e ele quer que eu faça. Se ele pediu para esse homem, vai, não peques mais, para não acontecer coisa pior. Eu não sei, a Bíblia não dá mais relato da vida desse homem. Não sei qual eram os pecados que esse homem ele praticava. A Bíblia não relata, a Bíblia só relata que ele era um paralítico. Mas Jesus disse: ó, você está curado, não volte a pecar para não conceder coisas piores. Então eu creio que Deus jamais vai pedir algo de mim, de você, que seja impossível. Que nem quem tem filhos pequenos aqui,
Se você tem um filho pequeno, seu filho só carrega, vamos supor, 5 quilos. Ele consegue carregar 5 quilos. Aí você pega 50 quilos e descarrega. Ué, você sabe que seu filho só consegue 5, mas você quer que ele carrega 50. Não seria uma coisa fora de lógica? Então, se Deus pediu, vai e não peques mais, é porque Deus sabia que tinha a possibilidade, não de nós próprios, que nós temos que entender, não é eu que vou vencer, mas é Cristo habitando em mim. É possível ou não é? Sim, por isso que Jesus diz para aquele homem: vai. Agora, não cometa os mesmos erros, que nem Maria Madalena errou, era uma adúltera. Maria Madalena, quando ela conheceu o Evangelho, o que Jesus disse para ela no final do versículo? Vai e não peques mais. Vocês acham que Maria Madalena voltou a adulterar, sim ou não? Nunca mais. Então, esse pecado ela venceu, sim ou não? Venceu. Então, ela nunca mais cai. Claro que ela pode ter caído em algum outro delito, mas no pecado de adultério, nunca mais ela adulterou. Então, ela venceu ou não venceu? Então, quando Cristo pede algo, é porque Ele vê que temos a possibilidade da gente vencer. Porque se não fosse, então algo estaria errado, né? Algo não estaria de acordo com o que Ele diz para nós. Queridos, eu quero meditar aqui nesse livrinho, nossa irmã Senhora White, o tema Caminho a Cristo. Quem tiver esse livro em casa pode meditar. E aqui na página 32, página 32, o tema é Liberto da Culpa. Está escrito o seguinte: cuidado com o adiamento. Não deixe para depois a tarefa de abandonar os pecados e buscar por meio de Jesus a pureza de coração. É nesse ponto que milhares têm errado para a sua própria perda eterna. Não vou me demorar aqui sobre a brevidade e a incerteza da vida, mas há um terrível perigo que não é bem compreendido em adiar o atender ao chamado do Espírito Santo, preferindo viver no pecado, pois é esse, na prática, o retardamento, só com risco de perder a vida eterna, e é que podemos tolerar o pecado, por pequenino que seja. O que não conseguimos vencer, nos vencerá para a nossa própria destruição. Queridos, muitas vezes a gente lidamos com isso aqui e diz: não tem nada. Mas ela está dizendo aqui: o que eu não consegui vencer, vai me vencer para a destruição. Queridos, muitas vezes a gente acha que podemos viver no erro, podemos viver do nosso jeito, mas o pecado ele precisa ser, como diz Provérbio, confessar e abandonar. Não podemos acariciar pecado, porque diz aqui que isso vai nos vencer. Satanás, irmão, ele não está preocupado se eu e você vive no pecado para sempre. Mas se ele conseguir fazer que eu e você cultive a menos um pecadinho, nós estamos perdidos. Porque o Espírito de Profecia diz que um pecado pode nos tirar da eternidade. Um pecado. Se eu e
você tem pecado e não quer abandonar, ou gosta ou acaricia, você hoje viu que se eu não vencê-lo, não por mim, mas por Cristo, eu posso perder a eternidade. Queridos, aqui também, né, nesse livro Maranata, né, nessa meditação, né, eu quero ler aqui na página 80, né, para não gastar muito tempo, e olha para vocês verem, querido, o que tem aqui. Olha o que diz aqui. Satanás transforma-se em anjo de luz. Achega-se ao jovem com suas preciosas tentações, e é bem sucedido em os atrair passo a passo do caminho do dever. Ele é descrito como acusador, enganador, mentiroso, atormentador e homicida. E é a ação de Satanás tentá-los, está vendo? Satanás tem o direito de tentar. Aí diz aqui: é vossa a de ceder. Você acha que ele tenta e nós temos que ceder? Está escrito assim: não. Se acha no poder de todas as hostes satânicas a forçar o tentado a transgredir. Está vendo? Ele tem o direito e vai lutar para nos tentar, sim. Mas aqui diz: não há desculpa para o pecado. Sabe por quê, irmão? Pecado é escolha. É você que escolhe pecar ou não. Satanás, ele pode, vamos supor, ele tentou José. A gente vê que tem mulheres, sim, tem homem, falando em geral, que canta o homem, canta a mulher. O caso de José, a mulher agarrou-lo. José poderia dizer: não, eu não tenho o que fazer, ela já me segurou. Foi isso que ele pensou? Não. Ele saiu correndo do pecado. Ele poderia ter pecado? Sim, mas ele pecou? Não. Então, cair no pecado, viver no pecado, é escolha. Deus, ele te dá o meio de escape. Agora, Deus também não vai chegar lá, você está prestes para pecar, ele vem e te tira, não. A gente temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz que o pecado, primeiro vem a cobiça. Você cobiça, você maquina, e depois você gera o pecado. Então aqui ela está dizendo, ó, não há desculpa para o pecado. Cuidado, irmão. Quando a gente diz que vamos viver pecando até Jesus voltar. Cuidado, porque muitas das vezes a gente acha que eu sou pecador mesmo, eu não tenho condição, sim, impossível ser humano. Mas Deus, ele é capaz, sim ou não, de fazer que a gente viva uma vida. E continuando aqui, ela diz assim, ó: um só mau traço de caráter, um só desejo pecaminoso acariciado, neutralizarão finalmente todo o poder do Evangelho. As dores do dever, os prazeres do pecado, são as cordas com que Satanás precede os homens em seus ardis. Ele tenta. Os que preferem morrer a praticar um mau ato são os únicos que serão achados fiéis. Será que quando vê um pecado, você prefere morrer do que praticar, ou você prefere praticar do que morrer? Se nós pensássemos assim, antes de praticar, se eu pensasse, não, eu prefiro morrer, mas quantos que não têm lutado? Quantos não têm? E aqui diz que os únicos que
vai ser achado fiel é aqueles que preferem morrer do que praticar o pecado. Aí muitas das vezes, irmão, a gente acha que pode pecar, pode continuar e Deus vai aceitar tudo. Queridos, voltando para cá, na página também 17, ela diz assim, na página 17 desta meditação, ela fala algo para nós. Olha o que diz aqui: a incredulidade, mundanismo, falta de consagração e contenda entre o professo e o povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Incredulidade, mundanismo, falta de consagração, contenda entre o povo é que tem deixado a gente aqui por tantos anos. Aí muitas vezes, irmão, a gente pergunta: Jesus está demorando, Jesus não voltou, o que está acontecendo? A Bíblia explica, o Espírito de profecia também nos explica, mas muitas das vezes a gente acha que isso é normal, a gente acha que isso não tem nada a ver. E aqui continua dizendo na página 24: terrível quadro da condição do mundo foi apresentado diante de mim. A imoralidade abunda por toda parte. A licenciosidade é o pecado especial desse século. Jamais o vício levantou sua deformada cabeça com tamanha ousadia. Então, qual é o pecado do século? Licenciosidade. Tem sido o pecado desse planeta. Queridos, por isso que Deus pede que eu e você lutemos contra o pecado. Irmão, eu já estou terminando, eu já estou chegando ao final, mas eu quero ler mais apenas duas citações, para a gente terminar. E aqui diz assim: um dos pecados que constitui um dos sinais dos últimos dias é serem professo cristão, mas mais amante do prazer do que de Deus. O pecado dos últimos dias é ser mais amante dos prazeres do que de Deus. Quantas pessoas, quanta gente ainda vive em pecado, ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Aí continua: tratai sinceramente com a vossa alma, investigai cuidadosamente quão poucos são os que depois de um exame cuidadosamente fiel pode olhar para o céu e dizer: eu não amo os prazeres mais do que a Deus. Quão pouco pode dizer: estou morto para o mundo, minha vida está escondida com Cristo em Deus, e quando aparece aquele que é minha vida, eu também aparecerei com ele em glória. Querido, sabe que certa ocasião um puritano ele escreveu, ele deixou uma frase que diz o seguinte: até que o pecado seja amargo, Cristo não será doce. Esse puritano ele diz: até que o pecado seja amargo, Cristo não vai ser doce. Precisamos, irmão, cada dia lutar contra o pecado. Não podemos continuar vivendo, com coisas acariciadas, com coisas que a gente acha que é normal, que acha que está tudo bom. Queridos, vamos agora para João, só mais 2 versículos, e com esse nós concluímos.
vocês já estão em João, vamos para João, capítulo 15 e o versículo 16. Vamos ver o que Jesus nos diz aqui. São João, capítulo 15 e o versículo 16. Amém ou misericórdia? Amém. São João 15, versículo 16, diz assim: não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, para ide e darde fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedide ao Pai em meu nome, Ele os concederá em vós. Querido, você acredita 100% na Bíblia, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que se você pedir qualquer coisa ao Pai, Ele vai lhe conceder. Vamos supor, se eu peço, Senhor, eu quero viver uma vida semelhante à sua, eu posso conseguir, sim ou não? Sim. Porque a Bíblia diz, tudo que eu pedir, está dizendo tudo, não está dizendo algo. Então, se eu peço e eu creio, eu vou receber. Olha o que diz agora, volta no mesmo capítulo. Agora olha o que diz o versículo 7. O 15, versículo 7 diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer em vós, pedirei o que desejardes e vos será. Se eu peço, Senhor, eu quero viver uma vida santa sem pecado. A Bíblia diz, se a palavra de Deus permanecer em mim e eu permanecer, eu posso pedir o que quiser. Se eu querer, Senhor, eu quero viver uma vida sem pecado, porque a tua Bíblia está dizendo, se eu pedir, o Senhor vai me conceder. Acontece sim ou não? Queridos, por isso que Deus, Ele não deixa a gente sem resposta. Muitas vezes nós temos gastado tempo com várias coisas, mas não temos gastado tempo com o que é necessário. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E eu quero só terminar, irmão, com a última citação de Ellen White no livro aqui, Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. Olha o que ela diz aqui, irmão, nessa página 52. Isso aqui, vocês vão ver se é possível ou não viver como Cristo ou não é possível. E ela diz assim, queridos, na página 52, diz assim: tudo que Deus espera de você, bem como de todo cristão, é que viva a fé que professa. Deus, Ele espera, você é cristão, então siga o cristianismo, siga a Cristo, mostre que a palavra de Cristo é verdadeira, tá vendo? Você tem que acreditar na palavra. Aí ela continua dizendo, mostre que a palavra de Cristo é verdadeira. Essa frase que muda tudo, de que Ele é capaz de guardar o homem de pecado. Está escrito. Como é que a gente vai sair dizendo que vai viver pecando? Se o Espírito de Profecia diz que Ele é capaz de guardar o homem de pecado,
muitas vezes o pecado tem abundado em nossas vidas. Aí nós dizemos que é impossível. Se a Bíblia não tivesse respaldo, se o Espírito de profecia não dissesse algo, eu ficaria de boca fechada. Mas a Bíblia mostra. E muitas vezes pessoas têm a capacidade, como eu já vi, presenciei, pessoas dizendo que lendo a Bíblia e orando, você não consegue parar de pecar. Irmãos, Deus vai levar pecador para o céu, mas pecador arrependido. Pecador que lutou, não que a gente tenha capacidade, não, mas é Cristo que vai operar em mim. Carlinhos, bota aquela imagem no pendrive que eu te dei, naquele negócio Word, aquela foto que tem ali, para mim ver, por favor. Queridos, aí você vai compreender. Então ela diz aqui que ele é capaz de guardar o homem de pecar. Assemelhe-se à vida, à sua vida pura, bela e santa. Obedeça aos seus mandamentos, e isso lhe trará piedade prática. Naquele old lá, tem uma imagenzinha, bota essa imagem para mim aí, fazendo um favor. Queridos, Deus, Ele é capaz. Agora nós precisamos lutar. É só essa aí, cara. Aumenta ela aí, por favor. Queridos, e com esta imagem eu termino a mensagem desta manhã. Porque Cristo, irmão, o que essa imagem vai falar é que o apóstolo Paulo deixou escrito, né? Se conseguir ampliar um pouquinho, cara. Tá aí? Queridos, olha o que diz essa frase aqui. O cristianismo não é você tentando imitar a Cristo. É Cristo fazendo o quê? Você está vendo? Essa moça, essa menina aí, baixa um pouquinho, ela está olhando no espelho. Ela está vendo quem no espelho? É isso, querido. A mensagem é essa de justificação pela fé. Não é eu tentando imitar Cristo. Ninguém vai conseguir. Mas quando Paulo diz: crucificado estou com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aí é possível. E é essa obra que Deus ele quer fazer. O Espírito de profecia diz, irmão, que quando a igreja refletiu o caráter de Cristo, Deus ele vai vir buscar com os seus. Queridos, nós temos que lutar, porque o inimigo quer que a gente pense que é impossível, mas por nós, sim, por nós jamais vai ser possível você vencer. Mas a Bíblia e o Espírito de profecia nos mostra que tem a possibilidade. Porque Cristo, sendo homem, ele não pecou. E Cristo era humano, ou ele não era humano, ou ele era só divino. Ele tinha as duas naturezas. Ele tinha a divina, que ele nunca deixou de ser Deus, mas ele tinha a natureza humana.
E ele venceu, não foi com a divina, como eu expliquei aqui. Ele usava o poder dele em benefício para as pessoas, mas para ele nunca disse: não, vou usar 1 milímetro do poder para me escapar da cruz. Não, ele venceu, porque ele estava conectado ao Pai. E hoje eu e você também podemos viver dessa maneira, se nós quisermos, se a gente permitir. Mas também, se não permitir, Ele também respeita as nossas decisões. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E nesse momento eu convido a igreja, aqueles que pudessem colocar de joelho, vamos fazer uma oração. Pai Celestial, somos gratos porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra, Senhor, nos purifica. As Tuas palavras nos transformam. Pai Santo, o inimigo tem semeado discórdia, heresia, e muitas das vezes, Senhor, nós temos acreditado. Pai Celestial, o Senhor nos ama. O Senhor deu a própria vida para nos salvar. E se o Senhor Deus deu a vida, é porque, por mais pecadores que nós somos, mas o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Muitas das vezes, Senhor, nós temos afastado de Ti, mas o Senhor está sempre em procura, como o Senhor disse: Adão, onde está? Pai Celestial, obrigado pela esperança. Obrigado por saber que o Senhor está voltando. Este mundo, Senhor, está um desastre. Tanta gente sofrendo, tanto pecado, tanta impiedade. Oh Deus, mas isso não vai durar para sempre. O Senhor prometeu que vai criar um novo céu e uma nova terra. Vai criar, ó Deus, com pessoas redimidas, lavado pelo sangue de Jesus. Pai Celestial, tenha misericórdia de nós. Eu te peço também, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se disse algo aqui que não foi eu realmente que disse, que o Senhor me perdoe. Mas também, Senhor, se essa era a mensagem, que o Senhor quebra os nossos corações. Que o Senhor faça de nós um vaso novo para resplandecer para este mundo. Ó Deus, abençoa cada filho teu, cada filha. Eu não sei quais são as necessidades, os problemas, os anseios que eles estão levando. Mas a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Pai Celestial, abençoa a liderança desta igreja. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão que tem um cargo, que ele trabalhe, Senhor, com esse cargo, com esse dom, para no final dizer: o que o Senhor me deu, eu adquiri mais. Pai eterno, eu sei que essa igreja e cada um de nós precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua misericórdia, precisamos do Teu perdão e precisamos do Teu conforto. Que nesse momento, Senhor, o Senhor nos purifica
de todo mal, de todo pecado, pensamentos, palavra, defeito de caráter, que o Senhor apaga e nos dá mais uma folha branca para começar uma nova história. Oh Pai, sozinho nós não podemos. É impossível lutar. Mas quando o Senhor está ao nosso lado, é impossível da gente perder. Te pedimos, ó Deus, que leva-nos em paz. E que cada pessoa aqui, ó Deus, receba a bênção que ele está precisando. Que o Senhor opere milagre. Porque o Senhor é o Deus do passado, do presente e do futuro. A tua palavra nos diz: o que a gente pedir